Olá, bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso videocast. Vou fazer uma breve descrição da minha pessoa. Sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos levemente grisalhos na altura do ombro. Estou usando um óculos tartaruga. Atrás de mim tem uma prateleira branca com muitos livros coloridos e também estou com um foninho de ouvido pequeno branco, uma roupa marrom e um colar clarinho, com algumas peças brancas. Vou passar para a Andressa, então, se apresentar e fazer a sua autodescrição. Olá, sou Andressa Stout, eu sou uma mulher de cabelos curtos, uma franjinha, estou usando óculos, fone de ouvido, uma blusa de alcinha florida e atrás de mim tem uma parede branca e um sofá marrom listrado. E hoje a gente está aqui com o Pablo de Assis, então seja muito bem-vindo, se puder também se apresentar, se descrever. Obrigado, sou o Pablo de Assis, sou psicólogo, professor, pesquisador, podcaster nas horas vagas, mas faz tempo que eu não gravo também. Sou homem branco, tenho 42 anos de idade, meu cabelo está todo bagunçado, escondendo meu headset preto, óculos pretos, cavanhaque, uma camiseta cinza, com fundo branco. Maravilha, e você por acaso também é neurodivergente? Sim, também sou autista, altas habilidades, pesquisador de neurodiversidade também. TDAH não chegou em você? Não. Assim, na verdade, tem sempre um pouquinho de algumas coisas, né? Você tem muitas coisas que se sobrepõem, mas a minha esposa acaba sendo hiperativa o suficiente para nós dois. Ok. Legal. Que bom. Bom te receber, Pablo. É um prazer ter você aqui, né? A gente acompanha e admira muito o trabalho que você faz. E acho que eu queria começar, tipo, assim, pedindo para você contar um pouquinho da tua trajetória, né? Dentro da psicologia, dentro da vida acadêmica, como é que você está vendo hoje essa questão das neurodivergências, enfim, para você ficar à vontade aí, de repente, para poder dar um panorama, né, para quem ainda não te conhece. Acho que essa história até é interessante para poder citar um pouco da maneira como eu encaro muitos dos problemas, né? Porque eu vejo que tem muitas vozes brasileiras que falam sobre neurodiversidade que destoam muito da maneira como como eu posso perceber, que é muito mais próximo da maneira como o pessoal de fora enxerga, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, né? Tem uns pesquisadores na Irlanda que também têm pesquisas diferentes. E nos Estados Unidos tem muitos ativistas que vão mais ou menos no caminho que eu me direciono. Mas eu me formei em psicologia no ano de 2006, foi quando eu peguei meu canudo. E foi no ano que eu comecei na academia também como professor de psicologia. E desde lá eu não parei. Tentei desviar um pouco do caminho, fui para o campo da comunicação. Falei assim, não quero mais saber de psicologia. Fiquei um ano trabalhando num portal de internet como redator. Daí eu fui fazer uma mestrado em comunicação para pesquisar podcast em sabecultura. Terminei meu mestrado em 2011, 2012. Terminei em 2011, defendi bem no começo de 2012. E só que tudo me trouxe de volta para a psicologia. Então eu voltei a dar aula, nunca parei de dar aula, né? Sempre dando aula de pós-graduação. E aí no ensino superior, eu tive a oportunidade, depois do meu mestrado, de começar a orientar projetos de pesquisa. E o tema que eu comecei a pesquisar nessa época foi medicalização da vida. Para mim era muito problemático quando questões gerais da vida eram tratadas como problemas médicos. Essa é a ideia da medicalização não tem nada a ver com tomar remédio, né, que seria medicação, mas é a ideia de você pegar, sei lá, pensar uma criança que está correndo, se divertindo, está distraída na escola, deve ter algum problema, alguma doença, né, e não simplesmente uma criança sendo criança. Né? Ou então um trabalhador que está trabalhando demais, está estafado, está sendo muito cobrado. Não, isso daí é uma doença, não é estafa, não é sobrecarga, não é excesso de trabalho, é doença. E essa mania que a gente tem de medicalizar tudo me incomodava. Nisso, pesquisando medicalização, eu me deparei
com 2 conceitos que me foram fundamentais para poder entender como dar conta de tudo isso. Um deles é o conceito de neuroplasticidade, que inclusive me ajudou a ver que a maneira como a medicalização estava interferindo na nossa vida negava essa realidade da neuroplasticidade, que é o seguinte, né, para quem não conhece de neurociência. Neuroplasticidade diz respeito à capacidade do cérebro de se adaptar às novas condições. O exemplo mais comum, por exemplo, é se você tem uma lesão específica numa parte específica do cérebro, que faz com que você perca uma determinada habilidade neurológica, né? A habilidade de fala, habilidade motora, uma coisa que é dependente daquela parte do cérebro que foi lesionada por conta de um AVC, por conta de um acidente, de um traumatismo, alguma coisa, um tumor. E depois você pode reabilitar o seu cérebro para que outras partes do cérebro possam aprender a dar conta daquela parte que foi lesionada. Então você pode recuperar parcial ou totalmente aquela função que foi prejudicada. Isso é basicamente o que fala o conceito da neuroplasticidade. E isso para mim era muito importante, porque a maneira como a gente estava tratando questões neurológicas, questões de comportamento, questões de vida, era basicamente negando a possibilidade de neuroplasticidade, a necessidade de intervenção direta em cima de intervenção química, né, de contenção. Eu falei, cara, isso não funciona. Né, a ciência está levando para um lado e a gente está assistindo para o outro. Isso daí para mim não funciona e eu fui mergulhando cada vez mais a crítica à medicalização da vida. E aí depois, através da neuroplasticidade, eu descobri o conceito de neurodiversidade. Que aí foi um divisor de águas na minha vida, porque eu passei a compreender que essas diferenças neurológicas, elas, por mais que existam, elas também são vistas como diferenças numa perspectiva política e social, e não apenas de uma visão puramente descritiva, biológica, científica. Mas que a gente vai dizer que essa diferença é melhor ou pior, ou tem mais ou menos, por valores sociais socialmente atribuídos. Valores políticos socialmente atribuídos, né? Tipo, por maiorias de pessoas que funcionam de determinada forma, que vão dizer que esse padrão é normal e o resto é um padrão errado. E a necessidade que tem da gente também envolver a discussão política e social quando a gente fala de diferenças neurológicas. E esse conceito de neurodiversidade também foi uma grande explosão na minha vida, porque se a gente parte para entender da visão medicalizada de comportamento e de saúde, a gente vai entender que existe um padrão saudável, normal, correto, e um padrão doentio, anormal, incorreto, que precisa ser corrigido para que a pessoa volte a funcionar de forma saudável. Eu estava até comentando na aula essa semana com os meus alunos que eu estou com um problema médico que eu estou tratando. Eu estou com uma lesão num tendão, bem aqui no meio da minha mão esquerda, bem embaixo do meu dedo médio, já há vários meses. Tem me atrapalhado na hora de dirigir, na hora de poder carregar sacola de mercado. Tá bem chato. Então eu fui até o médico fez, examinou, viu qual que não que era, viu qual que era o procedimento possível, fez um plano de tratamento, né, primeiro com remédios, envolvendo injeção, envolvendo comprimidos, envolvendo um tempo para processamento biológico, e se isso não desse certo, vamos fazer uma intervenção cirúrgica para poder corrigir o problema. Estou apostando que não vamos precisar chegar na intervenção cirúrgica, porque em 3 dias de tratamento minha mão já está muito melhor do que antes. Então, uma intervenção médica, quando adequada para eliminar o problema, é muito bem-vinda. Mas quando a gente fala de diferenças de comportamento, que vão envolver também diferenças de personalidade, diferenças de percepção, diferenças de atitudes, dizer que aquilo que é diferente é necessariamente errado e precisa ser corrigido é muito complicado. E da neurodiversidade, eu acabei caindo num outro conceito também necessário para entender tudo isso, que é o conceito de modelo social de deficiência. E que daí virou meu novo campo de estudo. Onde a ideia é entender que aquilo que a gente chama de deficiência é definido não pela lesão no corpo, ou por essa visão biomédica, né, de uma diferença biológica, mas sim pela forma como a sociedade constrói barreiras para evitar que determinados corpos participem e sejam incluídos em determinados processos sociais. Então, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre o modelo social de deficiência
foi numa frase que diz assim: os nossos corpos não são deficientes. A sociedade é deficiente por não dar conta de aceitar os nossos corpos. E isso, cara, é esse o caminho que eu estou pesquisando, é por aqui que eu estou trilhando, é aqui que a gente tem que começar a entender. E nessa época eu ainda não entendia autista, isso que era o mais engraçado. Eu só pesquisava, mergulhava, entendia, dava uma abertura muito grande. E em todo esse caminho, eu fui me identificando por aí, porque como na experiência de todo autista adulto que ainda não sabe que é autista, a gente sempre se sentiu muito estranho, deslocado do mundo. E todas essas teorias, essas perspectivas mostravam que talvez o mundo não estivesse pronto ou não tivesse adaptado ou aberto para as diferenças que eu era capaz de oferecer. Por mais que eu me adaptasse, por mais que eu me centrasse, por mais que eu produzisse segundo aquilo que pediam, por mais que eu tentasse ser a pessoa idealmente construída, né. Eu me lembro que eu tive que abrir mão de coisas que eu sempre gostei, por exemplo, sempre gostei de cabelo comprido, daí depois descobri que eu gosto de cabelo comprido porque eu odeio cortar cabelo, é muito estímulo, então eu prefiro deixar cabelo comprido, mas eu tive que abrir mão disso, eu tenho que ir agora a cada 2, 3 meses no barbeiro para poder fazer isso, passar por esse exercício de concentração, falar: "Não, vai lá, só é 1 hora só que tem que ficar aqui aguentando isso, eu dou conta", né. Então eu acabei aprendendo a me adaptar àquilo que sempre me foi pedido, mesmo assim, a experiência de ser excluído sempre foi muito constante. E eu tive complicações médicas por volta dos meus 20 anos de idade, vou chutar com 22, eu tive meu corpo revelou que falou: "Não aguento mais, vou ter hipotireoidismo agora, né, vou desregular todos os meus hormônios, vou desregular todas as funções metabólicas, você vai ganhar 30 quilos em 1 mês, né, vai acontecer tudo ali com você". E isso acabou afetando bastante meu humor, isso acabou afetando muita coisa. Eu ainda estava na faculdade nessa época. Quase tranquei o curso de psicologia, né, por sorte eu tive muita ajuda, muito suporte, muito apoio de muita gente que não deixou que eu desistisse do processo, né. Professores, meus pais, colegas de turma que se não fosse por eles eu não teria conseguido terminar. Eu recebi muito suporte, senão eu teria terminado. Hoje, olhando para trás, ali era o meu primeiro e mais, explícito episódio de um burnout autista, que a gente diria hoje, né. Sobrecarga de tudo e de repente meu corpo não aguenta, né, biologicamente também todo estragado. E eu demorei muito tempo para me recuperar disso, justamente porque eu não sabia o que estava acontecendo. Enquanto isso, em paralelo, todas essas pesquisas ocorrendo, fui fazer mestrado, fui trabalhar, fui fazer um monte de coisa e eu carregando tudo isso nas costas. E foi só no ano de 2019, ouvindo, não, na verdade 2018 para 2019, fui visitar, familiares que moram na Colômbia e eu fui conversar com uma tia minha que era deficiente intelectual e estava cadeirante naquela época, por conta de negligência médica. E aí eu fiquei sabendo de toda a história da negligência médica, que simplesmente diz: "Ah, isso daí é coisa da deficiência dela". Tudo jogavam nas costas da deficiência dela, que ela tinha deficiência intelectual, moderada, precisava de acompanhamento sempre, né, morava com sempre teve ajuda de enfermeiras para poder se cuidar, mas sempre jogando nas costas da deficiência, mas ela tinha um problema na coluna, que sempre foi negligenciado durante muitos anos. Até que eles conseguiram fazer uma vaquinha entre toda a família para pagar um dos melhores especialistas de cirurgia vertebral e ele viu: "Ó, você tem que fazer cirurgia agora", né. E essa cirurgia acabou levando pra lesão da coluna, para evitar que ela continuasse com dores. E ela ficou cadeirante por conta disso, né, como resultado de muitos anos de negligência por conta dela ser deficiente. E fui ouvindo essa história que eu me toquei que uma das minhas maiores resistências em querer me assumir autista, reconhecer que eu era autista,
era justamente o meu medo de passar por uma avaliação médica para que eu fosse identificado como autista. E com aquela história, e vendo o sofrimento dela, e a dificuldade dela de entender os problemas, né, e ela, no momento que a gente estava conversando ali, ela chorando e pedindo desculpas, porque ela não era normal. E as pessoas falando: "Não, você é normal sim". Não, ela não é normal, calma, ninguém é normal, né, a gente não pode tentar simplesmente normalizar e naturalizar. Ela está sofrendo por conta disso, ela tem que ser acolhida dentro dessa dor, mas ela também precisa entender que tudo bem não ser normal, tudo bem ser diferente. A gente ama ela do mesmo jeito, a gente aceita ela do jeito que ela é, né, e ser normal não é critério. E é muito triste acompanhar todo o desgaste social, a negligência médica, a violência médica por pessoas que são deficientes, por pessoas que, né, que são diferentes. E foi ali, ouvindo essa história, que daí eu conversando com minha esposa também, ela foi fazer essa visita comigo, que eu falei: "Olha, tem uma coisa que eu já estou matutando há muito tempo, já estou estudando há muito tempo, conhecendo há muito tempo, em outras palavras, é meu hiperfoco já há alguns anos, eu acho que eu sou autista". E para mim faz muito sentido me aceitar autista e me entender autista. E a partir dali as coisas começaram a se assentar, começaram a fazer muito sentido, as minhas crises que eu sempre segurei, nunca deixei sair, eu comecei a deixar sair, as coisas passaram a ser um pouco mais fáceis, comecei a perceber muito mais. Conheci várias outras pessoas, pacientes meus que também eram autistas, as coisas começaram a se encaixar. Fui criando grupos de contatos e de psicólogos também neurodivergentes, começar a trabalhar junto, aprofundei mais nas pesquisas com isso. Comecei a fazer meu doutorado onde eu queria pesquisar autismo, mas aí começa a pandemia e daí o meu grupo de pesquisa focal não ia funcionar, porque eu ia fazer com uma escola de teatro, né, tentar oferecer aula de teatro para pessoas autistas e tentar ver como uma alternativa terapêutica, né, e lúdica, né, ensinar habilidades sociais através do teatro, mas não deu certo, daí minha pesquisa de doutorado acabou virando só uma pesquisa teórica, né, filosófica. E das coisas começaram a se caminhar para aí, eu já estou, né, desde 2019 trabalhando especificamente com isso, voltado para autismo autista também. Nunca deixei de pesquisar sobre autismo, nunca deixei de publicar sobre autismo, né, por mais que o foco do meu doutorado não seja especificamente esse, né, eu tentei incluir nas entrelinhas ali, o orientador já deu um corte, falar: "Não vai funcionar desse jeito, vamos voltar para os trilhos originais". E aí eu estou pegando tudo aquilo que já produzi, estou publicando por fora como artigos independentes, né, e aqui é onde eu estou nesse momento. Bom, então a pergunta que eu ia te fazer é algo que, na verdade, eu escuto muito as pessoas criticando. Eu não compartilho dessa ideia, mas eu queria saber o teu pensamento, tá? Então, tem muitas pessoas que são contra você se autodeclarar autista, em vez de você passar ali por neuropsicólogo e no médico, etc. Por quê? Porque essas pessoas dizem que se todo mundo começar a se autodeclarar autista, aí vai tirar os direitos de quem realmente é autista. Queria jogar essa bomba para você, para a gente pensar juntos. Que acho que tem tudo a ver com inclusão, Eu né? acho que Enfim, se vamos abrir várias problematiza abas. é, eu acho que você problematiza essa questão de um jeito muito apropriado, para a gente poder entender a base do problema todo. Porque, uma das coisas que eu acabei esquecendo de contar dentro dessa minha trajetória, que foi uma coisa que eu acabei delapidando desses meus estudos agora durante o meu doutorado, né, porque eu fui pesquisar fundamentos epistemológicos da clínica psicológica, daí obviamente que a gente vai acabar estudando outras coisas mais históricas, de movimento de psiquiatria, e aí eu caí na questão do movimento antimanicomial. E o quanto mesmo a gente já tendo o movimento antimanicomial abertamente funcionando desde a década de 60 lá na Itália, e já com iniciativas no Brasil de antes, né, como Luiz da Silveira na década de 50 com a Casa das Palmeiras, e tentativa de reforma manicomial já no Brasil na década de 20,
de 1920, tentando acontecer. Aqui no Brasil só vai começar a acontecer o movimento de manicomial efetivamente no final da década de 70, quando o Basaglia vem para o Brasil e vê o que acontece lá em Barbacena. Ele disse que nem na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estando aqui no Brasil. E só que mesmo com a reforma manicomial, a gente fechando os hospitais psiquiátricos, os manicômios, abrindo os centros de atenção psicossocial e núcleos de atenção psicossocial, a gente tendo toda uma forma diferente de pensar a saúde mental, a lógica manicomial ainda persiste. E é difícil a gente identificar isso como lógica manicomial, porque a gente confunde isso com um sinônimo de cuidado e tratamento em saúde mental. E aqui eu acho que precisaria de pelo menos mais umas 3 horas só para a gente poder entender todos os fundamentos dessa lógica para poder fazer sentido, mas resumidamente, eu identifico essa lógica manicomial a partir de 3 princípios. Primeiro é a identificação de um comportamento problemático, que é socialmente desviante e não aceito. O isolamento da pessoa que tem esse comportamento problemático, desviante, que não aceito. E a contenção desse comportamento como forma de, entre aspas, tratamento. Para que a pessoa, então, se tiver esse comportamento contido, ela pode idealmente voltar ao convívio social. Então, a identificação, isolamento e contenção são as bases da lógica manicomial, que era isso basicamente que acontecia nos manicômios. O comportamento era identificado, era mandado para o manicômio, a pessoa então, era isolada no manicômio e as práticas eram de contenção apenas do comportamento. Essa ainda é a lógica que perpassa e atravessa basicamente todo o ideário de saúde mental. Então, quando a gente pensa em avaliação psicológica, psiquiátrica, de identificação, diagnóstico e tudo mais, e tratamentos e terapias, é dentro dessa mesma lógica manicomial, de identificação, isolamento e contenção. E aí que eu quero usar isso para falar do ponto de se autodeclarar, ou até, como as pessoas chamam, do autodiagnóstico, que passa dentro dessa ideia da identificação, né? O diagnóstico enquanto ferramenta de identificação. Todo médico sabe, e todo profissional de saúde mental deveria saber, que o diagnóstico ele é uma ferramenta utilizada para orientar o tratamento. Se não orienta o tratamento, ele não serve de nada. É só um nome que você dá, e o nome que você dá você pode chamar de qualquer coisa. Pode chamar de autismo, pode chamar de transtorno do espectro autista, pode chamar de João Kleber, você pode chamar do que você quiser, que o nome em si não vai fazer muita diferença sobre aquilo que está acontecendo com a pessoa, né? Isso eu estou falando, né, e daí por isso que eu precisaria de mais umas 3 horas para poder situar, porque essa lógica toda vem da filosofia medieval, que vai dizer que o nome tem poder. Então a gente vai identificar e dar nome, porque aquele nome já determina muita coisa. E tem muita gente que percebe que não, a ciência moderna vai se desenvolver sabendo que o nome que você dá é só um rótulo para facilitar a comunicação, para facilitar a identificação, mas o nome em si não é tão relevante. O problema dos nominalistas e dos realistas. E parece que na psiquiatria o nome ainda carrega poder. Se eu dou um nome, eu identifico e determino o futuro da pessoa. Não é nem orienta o tratamento, é determina o futuro da pessoa. Tanto é que eu já cansei de ouvir de médico psiquiatra que, uma vez diagnosticado com determinado transtorno, isso não tem cura. Isso só precisa ser orientado, guiado e contido. Porque se você para o tratamento, os sintomas voltam, né? Então, dentro dessa lógica contínua de identificação e determinação. O que, se vocês se lembram, vai contra aquilo que está falando da neuroplasticidade. Porque se o nosso cérebro consegue se adaptar, se eu sofro uma lesão, perco a capacidade de fala, e eu consigo ensinar o meu cérebro a aprender a falar de novo, não tendo a parte responsável por isso, meu cérebro se adapta. Se cérebros são suficientes, por exemplo, pessoas que nascem com metade do cérebro, só tem um hemisfério. E elas nunca descobrem que só tem um hemisfério, porque elas nunca têm problemas, que aquele um único hemisfério que ela tem dá conta de todas as funções. No nosso cérebro, ela se adapta o tempo todo. A gente aprende a escrever, porque partes do cérebro que não eram especializadas em escrita se tornam especializadas em escrita, né? Nosso cérebro é plástico. Por que então a gente vai partir do pressuposto que
uma vez diagnosticado, não tem como mudar o destino. Né? Então, é aí que a gente começa a entender que a base toda não está na questão do autodiagnóstico em si, ou na ideia do diagnóstico para determinada coisa. O problema está no procedimento médico de diagnosticar, que dentro dessa lógica manicomial é identificar para conter, para isolar e para conter. Dentro de uma sociedade que ainda permanece com a mesma lógica manicomial, o próprio diagnóstico médico é essa ferramenta de isolamento e de contenção. Eu conheço muita gente, e eu me incluo dentro disso, que o diagnóstico não trouxe benefícios. O diagnóstico para mim não trouxe benefício. Eu era excluído e isolado antes, passei a ser mais excluído e mais isolado depois. Mas agora tem justificativa. Aí quando é de fato para lutar pelos direitos e dizer eu preciso dessa adaptação, aí eles não inventam qualquer desculpa para não dar nenhuma adaptação necessária. Então, negam, inventam desculpa, não oferecem nada, o que é uma dupla violência, né? Você passa por toda uma questão de se expor para você ter aquilo que é seu negado, né? O que para as outras pessoas é tranquilo, eu preciso de uma adaptação que eu não posso ter. Né? E é retirada de mim a possibilidade de fazer isso. Né? Então, eu não tive benefício nenhum com o diagnóstico. Eu conheço muita gente que passa por isso também, que o diagnóstico não ajuda. Que era melhor até antes do diagnóstico, justamente porque antes do diagnóstico a pessoa só era tratada mal por ser estranha. Ela não era ativamente excluída por ser uma pessoa com deficiência. Então era muito mais fácil a gente colocar a máscara de normal e fingir que a gente está adaptado, conseguir fazer algumas coisas só com olhares estranhos do que de fato falar, aqui você não pode entrar, de ter a porta fechada na nossa cara. Então a gente tem que entender que a nossa realidade é essa. Um diagnóstico em si não vai garantir nada. E se for garantir, é dentro daquela ideia de que, nossa, aquela empresa, aquele grupo, aquela instituição tem que ter muita caridade para poder oferecer alguma coisa para gente. Tem que ter muita boa vontade, ela tem que ser muito boazinha para conseguir tratar uma pessoa como uma pessoa. E aí a gente se humilha mais ainda para tentar conseguir esses direitos. Para a gente ter, por exemplo, projetos de lei em tramitação neste momento, que vai cortar o benefício de prestação continuada para um monte de gente, incluindo pessoas deficientes e pessoas autistas, que dependem disso porque não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Então, de que adianta a gente lutar por alguma coisa que não vai ajudar? Mas aí a gente tem que entender que o problema está no fato da gente olhar para isso dentro do modelo médico de deficiência, que vai compreender que existe uma lesão no corpo da pessoa que incapacita o sujeito de realizar determinadas tarefas. O modelo mais prático e explícito disso são as pessoas com deficiências de mobilidade, que não têm condição de se locomover, e então é necessário ter um certo suporte ou ajuda para a locomoção. Tanto é que em estacionamentos as vagas, principalmente, são para pessoas com deficiência que na verdade, são com deficiências motoras, principalmente. Então, as vagas são mais largas para poder ter espaço de cadeira de rodas ou carros adaptados. E o que é o mínimo que a gente deve esperar, né, dadas as várias condições do que está acontecendo. Mas isso é dentro daquela ideia de que você tem um corpo com uma lesão que incapacita a pessoa a fazer, então a gente tem que dar ali uma colher de chá para que ela consiga fazer isso. E muitas vezes é isso que acontece, é meio que uma colher de chá, a gente dá uma esmolinha aqui, a gente faz uma caridade para a pessoa. E não, de fato, constrói a sociedade para que todos participem. E a gente se contenta com a pequena caridade que a gente recebe. Nossa, que bom que eu tenho uma vaga aqui perto de mim, né, perto da entrada, para não precisar ficar manobrando com cadeira de rodas entre os vários carros do estacionamento para conseguir entrar no estabelecimento.
Isso quando a gente não chega lá e tem um cara que estacionou porque é só 5 minutinhos, né? E eu já vou, entro, saio e vou, só tinha essa vaga aqui, então eu estacionei aqui e tirei essa, essa, essa caridade. Mas afinal de contas é só uma caridade, a pessoa de fato não ia precisar. Ela podia estacionar ali um pouquinho mais longe, não ia fazer muita diferença. E a gente perpetua muito essa ideia de resolver os problemas através da caridade. Eu vejo muito essa luta por direitos conquistados, que não são conquistados porcaria nenhuma. A gente é negligenciado, humilhado e violentado o tempo todo ainda. A gente ainda precisa ativamente continuar lutando, defendendo pelo mínimo que a gente já tem. E dizer que é necessário que um médico que faz parte do establishment, que faz parte da lógica manicomial, determine se eu posso ou não entrar naquele espaço e receber aquilo que é de direito humano. Porque o direito da pessoa com deficiência é um direito humano. O direito da pessoa com deficiência não é um direito a mais. Não é um privilégio. É a possibilidade de ter acesso aos direitos humanos. Direito de mobilidade, direito de ir e vir, direito à moradia, direito à educação. Porque quando a gente fala que a gente quer ter uma sala de aula que seja adaptada para as necessidades das crianças ou dos estudantes com deficiência, não é para ter um privilégio. É para que essa pessoa, é para garantir que essa pessoa tem acesso ao direito humano à educação, que está lá garantido na ONU. Então não é nada diferente. E que deveria ser acessível a todas as pessoas, sem exceção. Porque se não é acessível a todas as pessoas, é privilégio. E da forma como está hoje em dia, quando a gente leva em consideração a existência de pessoas com deficiência, de uma forma geral, que de certa forma aproximadamente 20 a 30% das pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência que excluem ela de algum desses direitos. A gente está falando não de direitos humanos, está falando de privilégios humanos. Hoje em dia, ser humano com vida de dignidade é um privilégio, não é um direito. E o fato de eu chegar e falar eu sou uma pessoa autista não é apenas para garantir alguma coisa para mim. E não deveria ser para garantir apenas uma coisa para mim. Deveria ser para garantir esse tipo de acesso para todas as pessoas, independente de deficiência. Quando a gente tem um prédio que não tem escada e só tem rampa, não é para fazer com que você caminhe mais. Porque, afinal de contas, caminhar nunca matou ninguém. Mas é para dar acesso às pessoas que não têm mobilidade para poder entrar nesse prédio, que não são apenas cadeirantes. Eu sempre gosto de lembrar que mães com carrinhos de bebê também precisam dessa mesma mobilidade. Trabalhadores que carregam peso com os seus carrinhos, né, também precisam dessa mesma mobilidade. Não vão conseguir subir escadas. Né? Então tem muita gente que vai precisar dessa mesma mobilidade, dessa mesma acessibilidade, que a gente tem que pensar em todas essas pessoas, mesmo que seja provisório. Eu quebrei meu pé, não consigo andar direito, estou de muleta. Poxa, ainda bem que tem uma rampa, não vou precisar ficar tropeçando na escada. Por mais que seja só por 2 semanas. Mas ainda assim vai servir para todo mundo. É essa lógica que o modelo social da deficiência traz. A gente tem que lutar para que todo mundo tenha acesso. Todo mundo tenha acesso. Então, o problema todo está nisso, em dizer que apenas com o diagnóstico eu tenho acesso aos direitos. Isso quer dizer que se eu não tenho diagnóstico, eu não tenho acesso ao direito humano. E poder dizer que quem não passa por uma avaliação feita por alguém que já faz parte do esquema do establishment manicomial, que vai decidir se eu tenho acesso a esse direito ou não, né? E só essa pessoa pode dizer se eu posso ter acesso a isso ou não. Isso para mim é extremamente cruel, independente de quem a gente está falando. E elitista, E eu né? vejo que isso muito vem de uma lógica especificamente e elitista, né? Isso que eu ia falar. Eu vejo que isso vem de uma lógica especificamente dos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos você não tem acesso à saúde básica. A saúde não é pública, ela é saúde privada. Para você ter acesso à vida, você tem que pagar. Para você nascer, você já nasce com $50.000 de dívida. Porque é isso que custa para fazer um parto no hospital. $50.000. Você já nasce endividado. Então, lá, você não tem direito a nada. Isso não existe. Então, você tem que ter plano de saúde caro, você tem que ser empregado para que seu empregador ajude a pagar
plano de saúde, ainda assim você tem que se endividar cada vez mais para conseguir pagar tudo isso. E aí lá, para você lutar por um mínimo de dignidade, porque um corpo deficiente não consegue a mesma capacidade de trabalho, é você lutar por esses direitos. Mas convenhamos, aqui no Brasil a gente tem o SUS, que deveria ser uma luta constante, a gente deveria garantir que o SUS fosse acessível para todas as pessoas, e de fato para todas as pessoas. Porque daí o que acontece? Se eu vou lá nos Estados Unidos e falar, cara, eu preciso de uma ajuda, porque eu tenho essa deficiência, daí tudo bem. A gente vai ver dentro do modelo de exclusão econômica, que é o modelo americano, que é importante a gente garantir para isso. E lá, como o foco é a exclusão econômica, eu não quero dar esse privilégio para todo mundo. Eu quero continuar excluindo. Então só vou dar para alguns, só para fingir que eu não sou tão desumano assim, né? Só para fazer uma fachada de que eu estou ajudando, olha só, essas pessoas coitadinhas. Mas aqui no Brasil a gente tem SUS, deveria ser para todo mundo. Preciso de uma atenção médica? Eu tenho. Preciso de ajuda na escola? Deveria ter nas escolas públicas. Eu preciso de qualquer coisa. Eu posso ter esse acesso, eu deveria ter esse acesso. É garantia constitucional ter esse acesso. Eu não preciso passar por uma avaliação médica para dizer se o médico me autoriza a ter acesso a um direito humano. É bizarro isso. Mas essa é a nossa realidade atual. A gente construiu um modelo social copiando os fracassos do modelo americano, que só beneficiam os donos nos planos de saúde, dos hospitais e das clínicas de tratamento, não beneficiam a população, para a gente repetir a retórica que vai proteger eles e vai prejudicar a gente. E eu digo assim, obviamente que tem um monte de problemas com relação a essa autodeclaração, justamente porque a gente ainda tem o modelo todo quebrado, o modelo social todo quebrado. Mas na minha cabeça não deveria ser uma questão de autodeclaração. Como se assim, eu me vejo autista, então eu vou me declarar autista, todo mundo então agora tem que me tratar como se fosse autista. Porque na nossa realidade, eu sei que na de vocês também, de muita gente que está assistindo a gente, a última coisa que a gente quer é fazer isso. A gente só quer ser aceito nos lugares. A gente só quer que a gente tenha a possibilidade de viver. Mas a gente já era tratado diferente como autista antes da gente se declarar autista. E a questão de a gente falar, não, então tá bom, então eu sou autista, é uma consequência da forma como a gente já era tratado estranho. Como a gente já era e sempre foi excluído e continua sendo excluído. Mas agora, pelo menos, eu tenho aqui, ó, uma justificativa. Só que qual que é a questão que deveria ser a lógica disso daqui? Eu encontrei outras pessoas que são excluídas como eu sou excluído. Eu me identifiquei como parte de uma comunidade que se reconhece como autista. E ali eu consigo me encontrar. Então aí, quando eu me autodeclaro autista, não é porque eu me vejo diferente, mas é porque eu já reconheço que a sociedade me vê diferente e, ao mesmo tempo, eu me reconheço igual às outras pessoas que também compartilham dessas mesmas características que eu, e nós nos reconhecemos autistas. E aí não é tanto uma autodeclaração, mas uma questão de uma convivência comunitária com outras pessoas que vivem as mesmas questões. E se isso é visto dessa forma, a autodeclaração deixa de ser uma questão egoísta, individualista, apenas buscando os meus direitos, tirando o direito seu que você estava na fila antes, estamos cortando fila, não tem nada a ver com isso. Passa a ter a ideia de estou criando massa para visibilidade de uma comunidade excluída da sociedade. Para que a gente possa ver, essas pessoas existem. Outro dia eu saí com meu cordão de girassol para almoçar na casa dos meus pais. E a minha irmã falou assim: "Papa, o que é esse cordão aí?" Eu falei: "É cordão de girassol, representa as deficiências invisíveis, para indicar para as outras pessoas que eu carrego uma deficiência que elas não conseguem ver." Ela: "Mas deficiência? É, autismo é uma deficiência, não sabia?" "Ah, tá, você tá falando disso." Porque assim, ela já tá tão acostumada comigo que ela nem para pensar que de fato eu carrego uma deficiência e que em determinados ambientes que para ela é natural, para mim é muito difícil conviver. E eu falei: "Porque eu não sei se saindo daqui eu preciso passar no mercado, por exemplo, antes de ir para casa. E se eu estiver no mercado, eu não quero que as pessoas fiquem me olhando estranho, porque eu tô meia hora na frente de 2 produtos, sem saber qual dos 2 levar, porque para mim eles não têm diferença. E eu preciso detalhadamente entender, né, o que está acontecendo ali, né. E se de repente eu coloco o fone de ouvido, eu não quero falar com ninguém, eu não estou
ignorando de propósito que eu sou mal educado, é porque eu preciso me isolar, porque senão vou ter um problema ali dentro daquele ambiente que tem luz muito alta, que tem muito barulho, que tem muita gente. Então eu preciso que tenha esse marcador de pelo menos, né, tipo, entenda que eu tenho uma certa dificuldade. E é essa ideia, eu tô carregando aquilo para poder mostrar. Existem muitas pessoas que vocês não reconhecem que têm essas deficiências, que têm esses marcadores que não são visíveis. E a gente precisa pensar isso de uma forma muito mais de comunidade, de participação de comunidade e de luta comunitária do que de lutar por direito individual. E nesse sentido é que eu vejo autoidentificação ou autodiagnóstico super possível, desde que a pessoa não esteja fazendo isso de uma questão solitária, solipsista, apenas tipo, eu dentro da minha cabeça acho que deve ser isso. Para mim faz muito sentido pensar assim, né? Porque afinal de contas todo mundo é mais ou menos autista, né? A gente consegue fazer as coisas assim, né? De vez em quando eu também gosto de ficar sozinho em casa, então devo ser autista. Né? De vez em quando eu me interesso em ler a mesma revista em quadrinhos dos X-Men durante, sei lá, 2 dias seguidos. E a gente fala, meu filho, não são só 2 dias seguidos, é tipo 2 meses, você não consegue fazer mais nada além disso, né? É, mas assim, quando a gente começa a participar da comunidade, eu já conversei com muita gente, por exemplo, Pablo, eu fico achando que eu sou autista. Será que eu sou autista? Eu não sei se você é autista, você que tem que saber se você se vê diferente ou não. Ó, você conhece algumas pessoas autistas, não conhece? Sim. E você conhece outras pessoas que não são autistas, né? Aham. Com quem você mais se identifica? Ah, eu acho que eu sou muito mais parecido com quem não é autista do que com quem é autista. Então tá aí, pronto. É muito simples. A gente passa a saber quem a gente é quando a gente começa a conviver em comunidade. Quando eu comecei a perceber que as pessoas autistas falavam muito mais o meu idioma do que os não autistas, para mim foi muito mais fácil identificar. Então, eu sou autista. Né? E Muito não, bom, e não tinha problema perfeito. comunicacional. Né? Isso que era fantástico. Todo mundo dizia, Pablo, você é uma pessoa tão inteligente, como assim as pessoas não conseguem te entender e você não consegue entender as pessoas? Não sei. Mas aí, conversando com pessoas autistas, não tem problema comunicacional nenhum. A gente entende, a gente flui, a gente troca, a gente cresce. Né? E é isso que eu gosto de trazer, a questão da comunidade é o diferente. Tem que ser o diferencial. E é uma coisa que eu vejo que é difícil, principalmente para pessoas neurodivergentes, por vários motivos, né? Tanto motivos sociais, que a gente sempre foi excluído de manicômios, quanto por motivos de ordem prática, né? Tipo, vamos fazer uma parada do orgulho autista, todo mundo na rua, um carro de som, se encostando, todo mundo muito perto. Não, obrigado, vou ficar bem de casa. Eu vou apoiar vocês aqui do Facebook, né? E, e acaba sendo, né, tendo uma dificuldade prática de da gente conseguir politicamente mobilizar. Acaba ficando sob a responsabilidade daqueles poucos de nós que conseguimos aguentar e camuflar o suficiente, segurar as nossas dificuldades para poder falar em nome daqueles que não conseguem. E não é todo mundo que consegue fazer isso, infelizmente. Então a gente tem que se articular da maneira como a gente consegue fazer isso. Eu acho que esse é um ponto, Pablo, que eu queria trazer com você, né? Que assim, muitas coisas que você falou, muitas coisas importantes, muitas coisas para a gente pensar, né? E eu costumo dizer sempre que a gente está falando de uma questão social, em primeiro lugar, né? Política, humanitária, como você trouxe, e bem colocou. E quando eu vejo essa questão da comunidade, né, principalmente falando da comunidade das pessoas autistas, das famílias, né, das pessoas autistas, é muito difícil a gente encontrar justamente essa força, essa união, esse entendimento. Eu acho que a gente está num debate, né, que nos divide. A gente tem um entendimento, né? Vou me posicionar agora enquanto uma mulher adulta autista falando, então a gente tem um entendimento da voz daqueles que são autistas adultos, adolescentes já trazendo a sua experiência e falando. A gente tem uma experiência das famílias, né, das mães, dos pais, de filhos pequenos que não enxergam e não percebem o autista da mesma forma como a gente está falando. A gente tem uma diferença e uma briga, e isso eu acho um problema, assim, essa questão de nível, né? Eu sou totalmente, não concordo, né? Não sou de acordo com essa história do nível, porque primeiro eu acho que não condiz, segundo eu acho que não há essa classificação, né? Ela é falha,
e ela acaba separando. Porque justamente pensando em comunidade, pensando nisso tudo que você trouxe, é como se as pessoas que fossem um nível 1, que é o nosso caso aqui, não tivesse o direito de ter acesso, ou a gente estaria roubando o acesso do direito daqueles que teoricamente precisam mais do que quem é nível 1. Então, assim, é muito complexo, né? Eu entendo também essa questão dessa visão manicomial, e inclusive essa semana agora, né? A gente está em setembro de 2024, há 2 semanas atrás, a gente teve um embate muito marcante, né? Por conta de um documento que foi entregue, né? Por uma associação, assim, trazendo justamente esse olhar de que os tratamentos hoje, eles se parecem muito com as questões manicomiais. E aí essa palavra, manicomial, gerou assim um estardalhaço na comunidade médica e de família, de mães. Então, assim, minha reflexão é de que a gente precisa de mais debates, mais falas como a sua, como a minha, como a da Andressa, como a de tantas outras pessoas que vêm tentando, de uma certa forma, trazer outros olhares, mostrar outras experiências, né? Debater sobre o que é deficiência social, o que é deficiência dos corpos, como você falou. E porque se a gente não debater, a gente não avança. Eu queria trazer também um exemplo de algo importante que você falou, que é essa coisa de preciso de um diagnóstico médico, e eu aqui não estou negando os diagnósticos médicos, né? Acho que eles são importantes também, acho que a gente tem que dar o direito das pessoas também de terem acesso ao diagnóstico, só que ele se torna um problema justamente nesse ponto que você falou. Então, só aqui em Curitiba, né? A gente tinha até o ano passado 2.000 crianças na fila do SUS para conseguir ter acesso a um laudo neuropsicológico. E por que essas crianças precisavam desse laudo, precisam desse laudo? Porque a escola não faz nenhum tipo de adaptação ou de inclusão se você não tem esse laudo. Então, eu lido direto com escolas, né, com profissionais de escola e tudo mais, e eles me dizem, Gabriela, tem uma fila de muitos alunos esperando, por exemplo, por um atendimento, por uma adaptação, e a gente não pode fazer porque não tem o laudo médico. Então, olha que atraso, olha quantas oportunidades a gente está perdendo, né, desses estudantes poderem avançar, ter o seu potencial ali valorizado, porque não tem um papel. Então, é muito complicado tudo isso, Pablo, e assim, que bom que tem você aqui, né, trazendo a tua experiência, a tua fala, porque a gente realmente precisa desmistificar, a gente precisa ampliar o debate, não fechar o debate, né? É complexo. Como é que você que dá aula, assim, como é que você vê isso nas universidades, assim? Não só a visão dos seus alunos, pensando em neurodiversidade, mas a visão de corpo docente, essa questão da inclusão na universidade. Você acha que está caminhando? Você acha que estamos em retrocesso? Como é que você percebe isso? A inclusão é um ponto que não se fala muito direito. Na escola não acontece. Não existe inclusão. Não existe, ponto. O fato de você falar que eu preciso de um laudo para eu poder me mexer, para poder dizer que aquela criança tem direito à educação, não é inclusão. E quando eu tenho esse laudo, que daí não passa a dizer que a criança tem direito, passa a dizer que a escola tem a obrigação de oferecer. Porque é isso que o laudo faz. Porque se a escola não é obrigada, ela não faz. A escola só vai fazer aquilo que ela é obrigada a fazer, como toda instituição privada acaba fazendo. E quando a gente está indo num caminho, como está acontecendo aqui no Paraná, de privatização das escolas, só vai fazer o mínimo que aquilo que a lei obriga. Porque todo o resto vai virar lucro dos empresários. Daí a gente sabe que é assim que acontece. Então, não existe inclusão. Não existe. E quando faz, é de uma maneira de adaptaçãozinha, mais ou menos, bem mequetrefe, só para dizer que está fazendo alguma coisa. Né? Principalmente porque a gente individualiza todo o processo, ao invés de coletivizar. Quando digo individualizar, a gente pensar que são 2.000 crianças na fila de espera para que cada uma possa ter o direito individual. Ao invés de pensar que, poxa, são 2.000 crianças na fila de espera, por que não a gente faz uma coisa de direito coletivo? Para beneficiar não só essas 2.000 crianças, mas todas as
milhares e milhões de crianças que estão já nas escolas também tendo mais ou menos dificuldades para poder aprender e ter acesso à educação. Porque a gente ficou pensando assim, né, não são só apenas com deficiência, com dificuldades de aprendizagem para se adaptar, que têm dificuldade de se adaptar ao ensino regular. São as crianças também que têm altas habilidades, que também têm dificuldade de se adaptar. Que você não tem estimulação necessária para a criança poder se desenvolver. Que você não tem condições de socialização com a diversidade. Eu já acho bizarríssimo, por exemplo, todo mundo ter que estudar a mesma coisa, ter que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, ter a mesma nota, ter os mesmos formatos para ser todo mundo pasteurizado igual. E então todos aqueles potenciais únicos de cada um é perdido. Né? Aquela coisa que, tipo, eu sou excelente com desenho, eu não gosto de atividade física. Poxa, por que eu não posso ajudar as pessoas que estão lá no time de atividade física, né, no time de esporte, educação física, qualquer coisa assim, fazendo os uniformes, fazendo cartaz de torcida, usando a minha habilidade para poder todo mundo poder crescer na diversidade. A gente não aproveita, a gente perde oportunidades de inclusão quando a gente mata a diversidade. Já começa aí. Numa escola onde não existe diversidade, não pode existir inclusão. Numa escola que diz e tem como diretriz nacional uma coisa chamada eh, Diretrizes Nacionais Curriculares, DNC, onde diz que o país inteiro, um país continental como o Brasil, 220 milhões de pessoas, divididas em 5 regiões completamente diversas, mais de 20 estados, não sei quantos mil municípios. Todo mundo tem que ter a mesma base curricular nacional? Todo mundo tem que aprender a mesma coisa? Todo para quê? Isso só vai beneficiar se o estado quiser comprar a mesma apostila da mesma editora e vender para todo mundo, ao invés de garantir que as diversidades, as regionalidades possam ser valorizadas, né. Então a gente já começa errado aí. O nosso sistema educacional, ele é anti-inclusão. Nosso sistema educacional, ele é moldado para ser excludente. Já começa no fato, por exemplo, de que a gente tem provas que não servem como sistema de avaliação, que servem como modelo de exclusão para a criança que vai passar para a próxima etapa. A gente já tem provas de seleção para saber quem vai ser excluído de entrar e ter acesso no sistema educacional. E a gente produz um aluno para superar essa atividade, essa barreira, e não para de fato aprender e contribuir para a sociedade. A criança vai estudar durante 12 anos no ensino básico e médio, fundamental e médio, para preparar para pular a barreira do vestibular. E aqueles que conseguiram pular a barreira do vestibular vão poder continuar o estudo. Aqueles que forem barrados pelo vestibular, eu não vou conseguir. Isso vai trazer benefício para quem? Para a criança que não vai ser. Para a sociedade, muito menos. O nosso modelo educacional já é construído para manter as barreiras ativas, as barreiras que excluem. E vamos falar de inclusão como? Não existe inclusão no Brasil. Não existe inclusão no Brasil. São 2.000 crianças na fila de um laudo médico para ver se elas têm direito à educação. Isso já não é inclusão. Inclusão deveria ser todas as crianças têm espaço em qualquer escola. Isso é inclusão. Ah, mas eu não consigo entrar nessa escola porque tem escada, não é rampa. Então a gente não vai construir escola com escada, vamos construir escola com rampa. Ah, mas a criança é surda, não sabe falar português. Então vamos ensinar Libras para os professores. Porque Libras é uma língua oficial do Brasil, que é um país oficialmente bilíngue. Por que a gente não está aprendendo Libras junto de português em todas as aulas de todas as escolas? Que não vai ajudar apenas pessoas que são surdas. Pessoas com deficiências de mobilidade que dificultam a fala, dificultam a escrita, podem aprender Libras. Autistas, que não são oralizados, podem aprender Libras. E podem se comunicar em Libras. Por que a gente não está fazendo isso com todas as escolas? Deveria ser obrigatório que todas as escolas tivessem aulas em Libras, não só aulas de Libras.
como a gente fala, não, mas no ensino superior você aprende Libras, faz uma disciplina em AD ali de 40 horas, já tá ali, ó, sabendo tudo para poder se comunicar. Não faz sentido. Gente, o básico do básico de entender o que é a inclusão não existe. Não existe. E aí, quando a gente fala, ó, mas eu tenho aqui o meu lado, eu preciso de uma prova adaptada, eu preciso de uma aula adaptada, é o mínimo do bom senso. O que eu acho extremamente bizarro, por exemplo, quando eu vejo que, assim, olha, Pablo, tem uma aluna que é uma aluna de inclusão. Já deveria ser errado, porque na verdade a escola deveria ser inclusiva, e não o aluno ser de inclusão. Então você tem que fazer uma coisa diferente para essa pessoa. Eu pensei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa necessidade e vou aplicar para todo mundo na sala. Eu tinha uma aluna que era surda uma vez. Ah, Paulo, você vai dar aula para uma aluna surda. Então você tem que dar ela o material antes pro intérprete poder estudar para poder traduzir pro aluno. Então eu falei, vou fazer melhor. Eu vou utilizar uma didática de sala de aula invertida. Todo mundo vai estudar a partir de vídeos legendados em casa, com leitura prévia em casa, e na sala de aula a gente vai fazer atividades em pequenos grupos. Ela tinha uma colega que sabia Libras e ainda tinha o intérprete que poderia traduzir. Mas o intérprete na minha aula não fazia diferença, não fazia absolutamente nada. Porque todo mundo tinha acesso a todo o conteúdo igualmente. Isso é inclusão. A gente modificar a didática, a gente modificar espaço físico. Tinha aluno que era cego, numa época onde a gente era obrigado a ler em xerox. O que diziam? Ah, Pablo, você tem que fazer uma seleção para esse aluno, não é nem para aula, para esse aluno, de livros que tem na biblioteca que possam ser digitalizados para ele ler no computador. Eu falei, vou fazer melhor. Eu vou abandonar todos os xerox para essa aula e vou renovar as minhas referências bibliográficas apenas com PDFs digitalizados, para que não só ele, mas todos os alunos possam ter acesso aos mesmos textos. Por que eu tenho que fazer uma bibliografia diferente para ele? Não faz sentido. É isso que a gente tem que pensar. Se não serve para todo mundo, não serve para ninguém. Tá. Queria trazer uma pergunta também. Opa! Nós duas estamos alvoroçadas. Só ia completar, que é justamente esse olhar do coletivo que o Pablo está falando, né? Então, quando eu faço um autodiagnóstico, não estou fazendo em benefício próprio, né, nessa linha de pensamento. Estou fazendo pensando nesse coletivo, fortalecendo esse coletivo e me colocando junto com esse coletivo em prol do bem de todos, do bem comum. Por aí. Vai lá, amiga. Só ia trazer uma outra problematização, né? Então, pensando que você está trazendo aí propostas mais sociais, né? Quem sabe pensar em questões aí de políticas públicas. Por outro lado, tem pessoas que lucram com essa ausência, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na indústria do autismo, né? Que está ali pau a pau, né? Tá fechado com o paradigma médico. Então, pensando que existe uma indústria lucrativa, por exemplo, no autismo, né? Seja com terapias padrão ouro, seja com fones de ouvido super caros, enfim. Você acha que vai ser possível um dia sair do paradigma médico que alimenta essa lucratividade? Enfim, não sei se fiquei clara. Se fui clara. Então, eu acho engraçado, né, que paradigma médico e lucratividade são só dois nomes de fachada para um complexo ainda mais arraigado, mais enraizado, que é capitalismo. Eu, meio que como professor de instituições particulares, eu meio que fui fortemente incentivado a não falar sobre isso, porque pega mal, né? Então, poder falar mal do capitalismo, está falando mal do sistema do seu empregador, olha só, né, você não pode fazer isso. Então, eu acabo driblando as minhas falas para falar de outras coisas para a gente perceber que o problema é bem mais complicado, mas o problema todo é a lógica capitalista, que é a lógica de exploração, lógica de eu lucrar em cima da exploração de outras pessoas e de outros corpos. Quando a gente fala de indústria do autismo, é exatamente isso que está acontecendo. É um grupo de pessoas que é um complexo, né? Não é só uma indústria, é um complexo industrial, onde você tem planos de saúde, você tem clínicas privadas, você tem indústria farmacêutica, você tem profissionais particulares.
que todos eles fazem parte de um complexo que depende da exploração desses corpos. Depende da existência de corpos autistas para serem explorados. E eles dependem, inclusive, de uma coisa que é extremamente perversa, que é um corpo autista neurodivergente que tem um funcionamento próprio. E aí a gente pode gastar outras várias horas falando de quais são essas diferenças neurológicas do autismo, das várias neurodivergências, mas tem um funcionamento próprio ali, que dificilmente vai conseguir fazer com que aquela pessoa se adapte com facilidade ao padrão que exige um funcionamento bem específico. É como pedir para alguém que é amputado poder andar naturalmente como se tivesse 2 pés. Não vai conseguir, ou tivesse, for amputado de uma mão, poder, né, usar alguma coisa que depende de 2 mãos. Não vai conseguir, né. Mas ela pode se esforçar, usar uma prótese adequada, usar uma órtese diferente, fazer alguma adaptação específica para conseguir se aproximar? Pode. Estava vendo outro dia uma pessoa que é amputada dizer o seguinte: eu tenho uma prótese que permite que eu caminhe. E eu consigo caminhar com essa minha prótese e as pessoas muitas vezes nem percebem que eu estou usando essa prótese. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa é tirar a prótese, porque a prótese é uma coisa extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Ele aperta para não cair. Ele sua e fica uma coisa estranha. Eu preciso cuidar muito bem do meu pé, que já está fragilizado porque teve uma amputação. E então é uma coisa muito desconfortável que eu preciso então dar conta. Mas quem me vê de fora usando a prótese e eu andando normalmente nem diz que eu sou uma pessoa amputada. Essa muitas vezes é a realidade do ser autista. A gente constrói uma máscara que finge participar da, da, do meio, mas é extremamente estimulante para a gente, por vários motivos diferentes, né? E isso é o que faz com que essa indústria lucre. Porque se eu tenho dificuldade de construir essa máscara, essa indústria vai me mostrar como construir essa máscara, utilizando todos os recursos possíveis, desde fisioterapia para aprender a ter um corpo mais ereto, né? Porque existe uma correlação muito grande, por exemplo, de autismo com hipermobilidade e síndrome de Ehlers-Danlos, que nem todos os médicos conhecem, mas que vai fazer com que você tenha problemas de postura e problemas de tecido conectivo, vai fazer com que a postura autista seja diferente. Você pode olhar para uma pessoa e dizer, aquela pessoa está sentada de jeito estranho, não está reto, então deve ter alguma coisa diferente. Então vamos fazer fisioterapia para poder contornar o corpo, fazer como é que chama? Não era fonoterapia, Fonoaudiólogo? fono, ir para fono, para fonoaudiologia, né, para aprender a como ouvir melhor, como não se incomodar muito com ruídos altos, como filtrar sons, como aprender a articular melhor as palavras. Vamos fazer tudo necessário para conseguir fingir que você é uma pessoa normal. O que isso vai fazer? A gente vai construir uma máscara que a gente nunca vai conseguir mais tirar. E isso vai estressar a gente horrores. Mas a gente também tem a solução, porque daí você pode tomar antidepressivo, ansiolítico, você pode se medicar de várias outras formas, são antipsicóticos quando necessário, porque você vai estar explodindo de crises. Os antipsicóticos vão segurar muitas dessas crises, antiepiléticos ou anticonvulsivantes, para poder dar conta de muitas vezes que sua crise é muito mais expressiva. Fazer horas e horas semanais de várias terapias para poder dar conta de todo o estresse, toda a pressão. Então é uma perversidade, porque ao invés de simplesmente deixar que a pessoa seja quem ela é, e entender que são mínimas adaptações que a sociedade precisa fazer para dar acessibilidade para a gente, e a maioria dessas adaptações são adaptações de conduta humana, de ver alguém diferente e falar: vou excluir automaticamente essa pessoa aqui é estranha demais para estar perto da gente, ou não é normal o suficiente para andar com a gente. São condutas de aceitação básica da diversidade. E ao invés de a gente estar trabalhando em cima disso, não. Vamos minar e explorar essas pessoas. Forçar que elas se adaptem e depois vamos vender a cura que a gente de um problema que a gente mesmo está causando. Esse que é o problema do complexo do estado do autismo. Mina a gente de todos os lados e tira da gente, principalmente a capacidade de se organizar coletivamente, politicamente, para poder lutar por aquilo que deveria ser de todo mundo. E
A gente só vai conseguir se livrar disso quando, a gente começar a entender que esse problema não é meu, esse problema é de todos. Que não sou eu que tenho que me adaptar, é o ambiente que precisa mudar. E para o ambiente poder mudar, eu e todas as outras pessoas que somos excluídos por esse mesmo ambiente, precisamos nos comunicar e nos organizar para saber exatamente o que deve ser pedido e como isso deve ser feito. Porque não adianta simplesmente chegar e falar: olha, a gente precisa de adaptação. E daí vai lá o comitê das pessoas alistas, não autistas, e fala: então vamos pensar aqui que tipo de adaptação a gente vai oferecer. Não, a gente tem que chamar de precisa de adaptação, que é essa adaptação aqui que a gente já está apresentando a resposta para vocês do problema. Porque a gente já conversou entre a gente já estudou, a gente entrou nos nossos hiperfocos e a gente tem aqui a resposta para o problema, que essa aqui é só colocar em prática. A gente precisa ter essas conversas entre nós. Quando a gente conseguir fazer isso, quando a gente conseguir se articular para entender que a comunidade autista pode se autodeterminar, acho que mais importante do que a autoidentificação, o autodiagnóstico, é a autodeterminação da comunidade. Poder a comunidade dizer o que quer. Poder dizer, por exemplo, que isso não é estereotipia, isso faz parte de uma cultura. Uma cultura de pessoas autistas que compartilham desses hábitos, dessas trocas. Isso é cultura. Qualquer outro grupo a gente pensa como cultura. A gente pensa como estereotipia, que precisa ser controlado e eliminado, para depois ser explorado e vendido para a gente de novo. E aí são outras conversas que eu posso jogar para vocês em outro momento. Né? Quando a gente conseguir fazer isso e conseguir trabalhar como comunidade e entender que a gente tem as nossas respostas e somos nós que temos nossas respostas, a gente pode dar conta disso. E aí é uma luta meio ingrata, porque a gente também vai estar lutando contra a família. Porque a família está se colocando em nome e sendo a voz daqueles que não conseguem falar por si. Ao invés de entender que essas pessoas também fazem parte da nossa comunidade e elas podem se unir a gente também e contribuir para a sua própria necessidade. A gente só tem essa ideia de que não, a família vai falar pelo filho. Só que a família vai estar falando pelos problemas da família, que também tem seus próprios problemas. Porque a família está sendo sobrecarregada de maneiras que não deveria ser sobrecarregada. Porque a família tem que ir atrás de escola, a família tem que ir atrás de médico, a família tem que ir atrás de trabalho, a família tem que ir atrás de um monte de coisa. E se a gente pensar só numa família simples nuclear, pai, mãe e filho, e o filho é autista, que tem dificuldade, é não oralizado, tem dificuldades motoras, deficiência intelectual, dificuldades graves de socialização, os pais não vão poder trabalhar para poder sustentar a casa. Geralmente é o pai que sai para trabalhar, pega o trabalho que conseguir, porque ele não pode esperar um trabalho melhor, porque a mãe não vai estar trabalhando, e a mãe vai ficar cuidando do filho correndo atrás disso. Então você tem uma família que já está precarizada pelo próprio sistema, aceitando qualquer tipo de coisa, sem entender que tem toda uma comunidade que pode estar dando apoio para isso. Só que o apoio que essa família precisa é um apoio social e político. A família precisa de trabalho, a família precisa de moradia, a pessoa precisa ter acesso à comida, que muitas vezes não tem. Né? Não é só a questão da gente poder ter metodologias melhores, ou a gente ter fones de ouvido mais acessíveis. Não, precisa ter acesso ao básico, que deveria ser direito de todo mundo. Mas a gente já cria toda uma condição que, a partir do momento que aquele filho recebe o diagnóstico, já está condicionado a mãe ter que ficar cuidando do filho e o pai tem que estar trabalhando para todo mundo, em vez de ter dois adultos hábeis podendo trabalhar, como geralmente acontece quando você não tem um rótulo desses incutido sobre a família. Então, aí a gente está lutando contra também a família, né? Porque a família quer também garantir o seu, mas a gente está dizendo, gente, mas a gente tem que se autodeterminar. Então, são problemas diferentes que acontecem juntos, que acabam só alimentando de novo também o complexo industrial do autismo. Ao invés de pensar que a gente pode estar tendo diálogos, a gente pode estar conversando, entendendo que as necessidades da família são diferentes das necessidades dos filhos, são diferentes das necessidades da comunidade autista, e que a gente deveria estar unindo forças, tendo como protagonismo as vozes e as não vozes da comunidade autista.
não da família. A família tem lá para dar o suporte necessário. E juntos a gente pode tentar lutar pelo direito de todos. Mas quem vai dizer o que precisa ou não precisa não são as famílias. Não deve ser as famílias. Não deve ser nem os pais famosos de pessoas autistas. Né? E aqui eu estou falando de uma pessoa específica que eu odeio falar o nome dele. Né? Nem essas pessoas deveriam chegar perto de falar em nome de pessoas autistas. Né? E deveria ser da própria comunidade. Aos poucos a gente vai construindo. Só que, infelizmente, no Brasil, especificamente, a gente tem ainda muito da comunidade autista reproduzindo o discurso médico que alimenta o complexo industrial do autismo. Falando que é necessário fazer diagnóstico, que tem que fazer terapia, que tem que tomar remédio. Eu participo de muitas comunidades autistas, por exemplo, no Facebook, que a maioria das conversas é: gente, acabei de ser diagnosticado, o meu médico me deu esses remédios. Vocês também tomam esses remédios? Como é que é? Quais remédios vocês tomam? Já parte do pressuposto que todo mundo é medicado. Oi? Como assim? O que está acontecendo? E a maioria desses remédios são remédios antipsicóticos. Eu acho Como isso assim? tão O que está complexo acontecendo? também. Desculpa te cortar, Né? mas é que isso Uhum. me toca, assim, porque eu também percebo bem isso, né? Essas comunidades. Eu, além de ser uma pessoa autista, sou mãe de um menino autista, né? Meu filho mais novo, de 12 anos, é autista. E, assim, o meu diagnóstico, quando chegou, foi muito importante para ter esse entendimento, né? Dessa singularidade do autismo, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? E também de tentar abrir esse diálogo com essas famílias, para justamente a gente ter esse olhar um pouco mais amplo e entender o quanto é importante, né? Essa posição do autista no seu lugar de fala. E eu vejo muito isso também, né? Vejo as famílias, e aí agora trazendo esse olhar, né, de acolhimento até para essas famílias perdidas, porque já sai de uma consulta médica com aquele laudo e com as horas todas estipuladas de terapia, né? Já é algo padrão. É padrão, não tem subjetividade, não tem sujeito, não tem indivíduo, não tem nada, né? É nível 1, nível 2, nível 3, está aqui tantas horas, tantas horas, tantas horas. Aí, claro, é um desespero, as famílias pouco conhecem sobre autismo, o que conhece é de uma literatura médica, né? Eu acho bom que hoje a gente tem alguma, pouca ainda, mas alguma literatura de autistas que já trazem os seus relatos, as suas narrativas, e isso é muito rico. Então, eu sempre indico para essas famílias, leiam os autistas, né? Busquem essa leitura, vamos saber como é que é a experiência, ouçam a experiência, né? Procure autistas ali, adolescentes, adultos, né, que possam trazer a sua experiência também. E entendo que essa família precisa de rede também, sabe, Pablo? Porque é isso. Você descreveu muito bem, né? É esse pai que precisa ir, isso quando o pai tá, né? Porque às vezes o pai já não tá mais também, só tem aquela mãe solo ali com 1, 2, 3 filhos, e essa mãe tendo que se virar, e essa mãe o que que quer? Ela quer que o filho se desenvolva, tá certo? Ela quer que o filho se desenvolva. Como é que a gente vai dizer que está de errado nisso, né? Só que de que forma vem esse desenvolvimento? E aí é que entra essa falta de informação, né? Então essa família também precisa de cuidado, informação, rede de apoio, borda, e essas crianças e esses adolescentes e tudo mais. Então, eu fico me perguntando, na tua fala, como que a gente faz para conseguir unir, né? Unir essa comunidade de autistas adultos, verbais, não verbais, que se comunicam, que trazem a sua voz, com essas famílias. Como é que a gente consegue fazer com que eles nos escutam e entendam que quando a gente fala de neurodiversidade, a gente não está também, de modo nenhum, negando que, por exemplo, essa questão, quando você trouxe a questão da mão, a gente não está negando o médico. O médico, ele é importante quando precisa, eu concordo plenamente. O medicamento é importante quando precisa, mas quando eu vejo uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, saindo do consultório médico com uma lista de medicamentos, entre eles psicotrópicos, eu fico, cara, mas será que realmente isso precisa? Então, eu concordo com você, eu vejo as pessoas extremamente medicalizadas, vejo uma infância medicalizada,
né, uma adolescência medicalizada, vejo as pessoas lidando muito pouco, né, com aquilo que é do humano, que é a dor, que é a angústia, que é o medo, que é até uma certa ansiedade, que é uma saudade. A gente já não lida mais com tudo isso, está tudo tamponado. Então me assusta demais. E aí, depois de todo esse nó que eu fiz, a minha pergunta para você é: qual o caminho? Como a gente faz para conseguir juntar todo mundo, né, e falar, ok, vamos escutar. Você tem uma solução? Você está perguntando, né? Como a gente faz a revolução? Né? Tá marcada para quando, inclusive? Quarta-feira? Então, vamos ver se eu colocar na minha agenda que quarta-feira a gente faz a revolução e a gente resolve todos os problemas. Ai, essa é uma questão tão delicada, porque a gente só vai conseguir resolver esses problemas quando a gente tiver uma condição social para isso. E a gente vai estar falando, né, se a gente está falando de vamos unir forças, né, entre a comunidade, e a gente fala de neurodiversidade, não são só apenas autistas, né, tem a comunidade de TDAH, você tem outras pessoas também com outras neurodivergências que também acabam passando por questões semelhantes, né, também são excluídas de escolas, também são excluídas do mercado de trabalho, também são excluídas de socialização. E daí a gente começa a falar também de comunidades de pessoas com deficiência, né, das várias deficiências, né, desde aquelas que são legalmente reconhecidas, né, deficiências motoras, deficiências sensoriais, deficiências de comunicação, até daquelas que não são tão reconhecidas, né, que são as deficiências invisíveis, são aquelas deficiências que, né, eu, por exemplo, eu considero diabetes uma forma de deficiência também, né, que a pessoa ela depende de uma insulina que ela precisa estar comprando tanto, porque o corpo não produz mais, ela é deficiente, literalmente deficiente na produção de insulina. Ela precisa ter esse acesso, precisa ter a compreensão de que ele vai estar em um lugar público, vai estar fazendo medição com sangue, vai estar fazendo, tomando uma injeção de uma forma pública. Muita gente não gosta de ver isso, já acusa a pessoa de estar usando drogas, já chama a polícia. Né? Então, você tem muitas condições diferentes. E diabetes é uma coisa específica, por exemplo, você precisa de acompanhamento médico muito rigoroso e não deixa de ser uma deficiência, não deixa de ser também uma fonte de exclusão muito grande. Né? Então, tem muitas coisas, tem um amplo espectro de pessoas que são excluídas. Daí a gente vai falar das pessoas que são excluídas, a gente tem que olhar para outras pessoas que são excluídas também. A gente vai olhar para a comunidade LGBT, onde as pessoas trans no Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans. E aí eu fui estudar quais são a maior causa de morte de pessoas trans. Em primeiro lugar, se eu não me engano, está, obviamente, o assassinato, o homicídio. E em segundo lugar, estranhamente, estão infecções urinárias. Porque pessoas trans não podem usar banheiros públicos. Então seguram a urina até poder chegar em casa. E isso gera infecção urinária. Sabe, uma coisa simples, tipo, vamos fazer banheiros acessíveis para todas as pessoas, né? Vamos ensinar aos homens, principalmente, a não serem estupradores, para não colocar ninguém em risco, porque pessoas trans também são vítimas de agressão sexual, violência sexual em banheiros, né? Independente de qual banheiro vai usar, né? Então, é tanta coisa que a gente tem que olhar que não basta a gente dizer que a luta é da comunidade autista. A gente já tem as nossas dificuldades para a gente se organizar, para a gente poder entender o que está acontecendo, para a gente, pelo menos, primeiro entender que nós temos sim um lugar, que nós temos sim palavra, voz, atitude, presença. E para a gente poder aceitar a nossa presença, porque o que eu mais vejo é de autista falando discurso médico. Falando de discurso de especialista, dizendo, por exemplo, que se existisse cura, eu ia ir atrás de cura de autismo, que autismo é reconhecido pelo déficit, pela dificuldade, pelo sofrimento, o que não é verdade. Né? E você tem um monte de repercussão de falas biomédicas extremamente capacitistas e violentas contra pessoas autistas e pessoas com deficiência, que são reproduzidas
justamente por autistas adultos, que têm espaço e que têm mídia, que ganham mídia porque estão reproduzindo o discurso da hegemonia do complexo industrial do autismo. Né? Ao contrário de pessoas com vozes divergentes que acabam sendo excluídas também. Então a gente precisa entender isso, precisa dar voz, precisa reconhecer esse espaço. E aí a gente entende a nossa comunidade, para daí a gente começar a se aproximar das outras comunidades, de pessoas com deficiência, de familiares, para a gente depois ver também a comunidade LGBT que já passou por uma história também muito grande, conseguiu aprender como se organizar de uma forma muito mais eficaz que a gente. Para daí a gente poder olhar também para a comunidade negra, que também é excluída, que também é assassinada, né, que também é morta. E quando eu digo também assassinada, porque os autistas também somos assassinados. Até a década de 80, começo da década de 90, era política pública deixar autista para morrer. Por que de repente todo mundo é autista hoje em dia, 2024? A gente vê autista em todo lugar. Porque na década de 80 e 90, a gente, autistas não saíam para a rua e dois, autistas eram mortos. Por isso que não via tanto autista. Hoje em dia a gente está conseguindo sobreviver, né? E a gente adulto conseguiu sobreviver naquela época porque naquela época a gente conseguiu dizer para todo mundo, a gente não é autista, não precisa matar a gente. Porque aqueles que se colocavam, muitas vezes eram deixados para morrer. Infelizmente. Eram negligenciados, como minha tia foi negligenciada até a morte. Sabe? Então a gente tem que começar a olhar que é um sistema que explora até a morte, a gente precisa ter essa união de todo mundo contra o sistema. E aí essa articulação, porque eu vejo muitas vezes, por exemplo, pessoas que são militantes, que querem defender revolução e tudo, mas não vão incluir pessoas com deficiência, não vão incluir autistas no debate. Vamos fazer uma revolução específica para o nosso grupo, como se fosse para todo mundo, e não tem esse debate um pouco mais amplo. Então a gente precisa ter todo um outro trabalho com todas essas outras comunidades que também são excluídas, que também precisam se unir. Porque se a gente conseguir perceber coletivamente que nós sim somos maioria numérica, a gente pode se fortalecer e construir uma sociedade melhor para todo mundo. Mas para isso é um trabalho tão de formiguinha, é tão difícil, porque a gente já tem todo um contexto que isola e a gente tem que ir lá sozinho encontrar alguém, segurar a mão dessa pessoa e não soltar e segurar a outra mão e tentar criar uma rede um pouco maior. Você quer perguntar, Andressa? Você abriu o microfone? Quero perguntar e desabafar e chorar junto, né? Porque a gente aqui, a gente convida conversas difíceis, não quer dizer que a gente não se afete, né? Já fico com o olho aqui tudo marejado, principalmente quando fala de pessoas trans. Queria dizer também que há pouquinho tempo eu, na verdade, a Gabi não pôde participar, mas eu entrevistei o Akin, né, que ele é uma pessoa trans, preta, autista, acho que tem outras habilidades também, né, que tem o Instagram do Rei Autista, e que a gente conversou sobre essa mobilização, né, da comunidade mesmo, né, porque realmente, quando fala, né, de vamos criar movimento, já se imagina, meu Deus, tem que ir para a rua e ter que socializar, etc, né? Então, eu já recomendo aqui para todo mundo assistir, né, essa conversa que eu tive com ele, né, para pensar em estratégias. E eu acho que é isso, né? Acho que o caminho é a gente falar mais sobre isso, né? A gente criar mais espaços, a gente aos pouquinhos também ir percebendo de que formas que a gente pode se envolver mais, né? Então, eu sei que não é todo mundo, por exemplo, que vai querer vir no videocast para falar, mas, né, existem outras alternativas, né? Talvez você possa escrever para a gente, né? Quem estiver assistindo, enfim, pensar em outras formas aí realmente de unir mais a comunidade, né? Mas eu acho que essa nossa conversa merece uma parte 2, num segundo momento, mas queria perguntar se você tem considerações finais, ou se a Gabi quer perguntar mais alguma coisinha, até para a gente conseguir integrar tudo isso que foi dito, elaborar, né? É isso. Eu estou tranquila quanto às perguntas, também estou aqui com. Acho que o Pablo trouxe muita coisa assim para a gente pensar, né? E até na hora de perguntar, vem tudo na cabeça.
conseguir elaborar algo, né? Então, eu acho que vale assim uma parte 2 e 3, quem sabe, Pablo, né? Para que a gente vá refletindo, né? E, cara, e ampliando o pensamento, sabe? Eu acho que é isso, né? A gente vai construindo, vai ampliando, vai revendo, vai refazendo também, né? Tem pensamentos que às vezes a gente tem, depois a gente para, percebe, entende, lê, estuda, conversa, troca, e fala, não, calma, isso aqui que eu estava aqui pensando, né? Acho que não condiz, não é. Então, eu acho que as conversas, né? As pessoas que a gente tem trazido aqui, eu acho que tem ampliado um pouco, pelo menos para mim, né, essa possibilidade da gente ser um pouco mais sábio, ter um pouco mais de conhecimento, ter uma escuta mais aberta, né, para o outro que pensa diferente da gente, que não necessariamente é errado. Então, eu só queria te agradecer muito, Pablo, pela tua disponibilidade, né, e assim, pela tua existência, né? Pela tua experiência, pela tua humanidade, por esse teu pensamento para o coletivo. E só finalizando, acho que isso que você falou, né, da gente unir isso que a gente chama de minorias, que na verdade não somos, é que nem a gente pensar mulheres como minorias, não somos, mas fomos tão atachadas, né, historicamente, por anos, décadas e séculos, que a gente se sente minoria, né? Mas na verdade a gente não é, e a gente tem força. Então, eu acho que se a gente realmente unisse, né, as comunidades, a gente ganharia mais espaço, mais vozes, mais representatividade, e isso nos tornaria mais fortes, né? Então, eu encerro aqui também minha participação, Pablo, e te agradeço muito. Eu que agradeço o convite, né? É sempre muito bom poder compartilhar muito disso, né? A vivência do pesquisador autista é sempre muito isolado, porque geralmente nos grupos de pesquisa é só você que está pesquisando isso, né? Todo mundo tem as outras preocupações e a gente tem pouca troca, a gente tem que meio que encontrar pessoas em outros cantos para a gente conseguir fazer essas trocas. Mas essas vozes, elas existem, essas presenças, elas existem. A gente só tem que marcar um pouco mais, né? E é bom, inclusive, o projeto que vocês estão aqui encabeçando, podendo dar visibilidade, podendo dar espaço para essas vozes divergentes, né? Que a gente possa estar mostrando para o mundo, né? A gente está aqui, né? A gente existe, a gente tem ideias, a gente tem muitas necessidades. A gente está aberto para poder conversar, para poder dialogar, para poder construir coletivamente alguma coisa. E, e a gente poder construir de fato junto, né? E eu acho que isso mais que eu sinto falta. Porque parece que a gente é tão individualizado em tudo, absolutamente tudo, que é muito difícil quando a gente consegue ter alguém com quem compartilhar o peso, né? Porque senão a gente fica carregando tudo sozinho, sempre. E cansa. Mas isso faz parte da estratégia. É que chega um momento que a gente está tão cansado que a gente não consegue mais lutar. E daí até chegar alguém e ver, nossa, alguém tá carregando isso daqui, então eu vou pegar isso daqui, além do meu, vou carregar todos esses pesos e vamos junto. Mas A quando a gente fadiga de consegue acesso, encontrar outras né? pessoas que a gente possa compartilhar, fadiga de acesso é uma das formas de a gente poder entender isso, né? Mas também é um peso metafórico, né? Que a gente está carregando um legado de pessoas que não tiveram capacidade de se mostrar. Né, e a gente só pode estar aqui falando sobre isso porque várias outras pessoas foram negadas a isso. Né? A gente sempre esquece, por exemplo, que o cara que inventou o computador foi assassinado pelo Estado por ser homossexual. E ele também era autista, né, que é o Alan Turing. Né? E a gente só está aqui por conta disso, por conta desses legados dessas pessoas que, que não conseguiram ir além daquilo que permitiram e a gente está carregando também todo esse peso. E se a gente entende que a gente está não só carregando sozinho, mas que a gente necessariamente está carregando coletivamente, construindo esses espaços, fica muito mais fácil para todo mundo. E, e eu acho que é essa mudança de perspectiva que, de uma forma geral, todos precisamos ter.
autistas, alistas, entender que a gente é uma espécie neurodiversa. Todos somos neurodivergentes, porque todos funcionamos diferentes. E a gente precisa ajudar a construir um mundo para essa diversidade. Enquanto isso, biólogos estão falando que a diversidade ecológica é necessária. Enquanto isso, economistas estão dizendo que a diversidade econômica de produção de serviços e de fundos é necessária. Os agrônomos estão dizendo que a diversidade de produção alimentar também é necessária. E por que na saúde mental a gente está ainda repetindo o discurso da uniformidade, que todo mundo tem que se igual a todo mundo? Isso só traz benefício de exploração, porque é muito mais fácil a gente explorar aquilo que é padronizado. A revolução vai vir pela diversidade. E eu sinto muito orgulho de me ver autista, de entender que fomos nós autistas, na década de 90, encontrando espaços perdidos na internet, em fóruns, que a gente começa a falar sobre neurodiversidade e que hoje em dia já está na boca de todo mundo, para poder afirmar que sim, precisamos disso. E a revolução só vai vir. A mudança só vai vir através da diversidade, da seleção da diversidade. Então, acho que essa era a consideração que eu tinha para fazer no final. E agradecer novamente, eu estou aqui disposto para a gente falar sobre várias outras coisas, aprofundar os pontos aqui que forem abertos e quanto mais a gente puder trazer novas vozes, novos espaços, eu acho que é melhor para todo mundo. Né? A gente só tem a crescer com tudo isso. Muito obrigado. Maravilha. Obrigada a você.